Estamos de volta com o Câmara Esportiva, seu programa de esportes aqui da TV Câmara, canal 37. As ligações foram feitas para o Luiz Carlos. Professor Luiz Carlos, André Tavares da Zona Norte. Professor Luiz Carlos, é mais fácil... Aí, veio pesado, viu? É mais fácil desvendar as matérias do América ou dos artigos do vereador Júlio Protásio? Forte abraço, André. Um abraço. Viu aí? Qual é mais fácil? Tá mais fácil desvendar o vereador Júlio Protásio. Júlio Protásio, gente fina. Americano também, né? Americano. Júlio Americano também. Ele agora está secretário, né? É o secretário de esporte do governo. Mas com certeza ele virá aqui também, viu? Aí você vai prestar contas com ele. Leonardo da Caerne. Professor Luiz Carlos, você deveria trocar o cargo de técnico da equipe do Câmara... da Câmara Municipal. Porque na verdade nós temos o time lá, eu quero até aproveitar para agradecer lá a associação, a diretoria lá da SEC, da CAERN, que tem um campeonato interno da CAERN e gentilmente cedeu um espaço e convidou a Câmara para participar lá. Então nós temos a equipe lá participando do torneio interno da CAERN, Julinho está até aqui, Edmo joga, Paulo já foi lá, quase que ia fazendo um gol, mas estamos lá. Então parabéns aí. E o técnico é só lá, só no futebol. Vocês esbarraram com o Juca, o goleiro Juca por lá? Não? Eu avistei. Avistou? Eu nem vi Juca. Grande goleiro, Juca. Ele joga lá na CAERN e foi o primeiro goleiro a levar um gol do Machadão. Exatamente, o primeiro goleiro a levar gol do Machadão. E Juca que tem um torneio, todos os anos, já deve estar bem na 10ª edição, que é o torneio 7 de setembro. Já o torneio da Independência. Torneio da Independência. 14ª, né, Júlio? Roberto de Neópolis. Professor Luiz Carlos, parabéns a todos os vereadores por ter um programa esportivo tão bom como esse. São pessoas competentes e de alto nível. Obrigado pela parte que nos toca. É verdade. Você também é o professor Luiz Carlos? Eu também assisto, sempre que possível eu acompanho. Gustavo Luiz do Tirol. Professor Luiz Carlos, eu não sei se você é melhor como parlamentar ou como professor. Parabéns pelos dois que você merece. Obrigado aí, agradeço pela deferência. Tá vendo, Luiz Carlos? Estamos aqui, gosta de... né? Ricardo de Potilândia. Aí que é lá da sua... Lá da área, né? É, lá da área. Luiz Carlos, parabéns pelo trabalho feito na nossa comunidade em relação ao esporte, como também em outras partes. Continue assim, pois nunca serás atropelado em nenhum pleito político. Agradeço aí, Ricardo. E lá em Potilândia vocês participam, vocês conhecem. Eu acho que o bairro que tem o futebol, ele ajuda muito a comunidade. Às vezes a própria comunidade não percebe, mas aquele esporte ali é super importante, diminui o acesso de drogas, os bairros ficam menos violentos. Onde você consegue ter espaço para o futebol, Deus, melhor. Por que não enxergam isso? Por que todo mundo não enxerga isso? Rapaz, a importância do esporte, não é só o futebol não, a importância do esporte nos bairros, tudo isso que o Luiz Carlos falou, o foco é o esporte, aí droga é esquecido, violência é esquecido, vagabundagem é esquecido, porque esporte é saúde, esporte é conhecimento, esporte é integração. Né? Um grupo, é uma ferramenta junto com a educação. Pelo amor de Deus. E nós sabemos, por exemplo, para você ter uma ideia, quem acompanha a TV Câmara sabe disso, o orçamento da Secretaria, estou esquecida do esporte agora, é pouco, mas, por exemplo, a da defesa social, da segurança, das escolas, da rua, da guarda, é em torno de 300 mil por ano. O orçamento que a prefeita botou para a propaganda foi de 13 milhões. Então, por aí você vê como dinheiro existe. Quer dizer, 13 milhões, meu amigo, você teria aí no esporte, o que é que você vê na Secretaria de Esporte? Eu não lembro o valor, mas deve ser próximo aí desses 300 mil. Aí pega 160 mil para trazer um jogo de salão. Aí chega, faz para a mídia, TV, mas não fica nada para o jogo. E hoje você sabe que tem comunidades que se você der uma bola lá no campo de areia, está resolvido. Está resolvido o problema, né? Então, aí gastam dinheiro. A prioridade é que não existe, essa é a verdade. Se você der um cantinho, a gente fica indignado. Né? E fica difícil você apoiar um governo, e nós estamos aí na oposição, porque não tem condição. Você vai gastar mais de 50 milhões em propaganda
Pelo amor de Deus, 50 milhões faziam uma revolução em cultura, em esporte. Pode ir somando aí que a gente era uma verba fora do comum. Professor, As prioridades são essas. Tem lugares que precisam de tão pouco, é como o Luiz Carlos falou, né? Assim, tem lugares aí que você fizer um campinho e você der umas bolas e você entregar para a pessoa correta, que sempre tem nesses locais, sempre tem. você faz uma revolução, você faz uma coisa maravilhosa, você integra, você... A comunidade participa, eu tenho cantos que eu tenho escolinhas, tenho várias escolinhas, a Copa Professor Luiz Carlos. Pronto, só um exemplo, nossa cidade. O ano passado nós conseguimos iluminar com apoio, os comerciantes deram, lá o campo de areia está todo iluminado, né? Iluminamos Portelândia, todo mundo então outros participa. cantos que você só ajuda, começa aqueles pequenos comerciantes ver que o cara está fazendo serviço sério, então resolve-se aquelas coisas. Imagina se você tivesse o poder que tem hoje uma prefeitura de Natal que pode fazer isso. Agora só pensa em reeleição e não sei o quê. Um projeto como a Copa do Mundo, dizer que derrubaram a creche com regime de urgência e dispensa licitação, quer dizer, não há um planejamento para um projeto daquele. Então isso, lógico, que é ou incompetência para administrar o recurso público, ou má fé. Eu acredito que é má fé, porque não tem consideração um projeto desse tamanho da Copa sendo feito aí de regime de urgência e dispensa da licitação. Aos borbotões, aos empurrões, aos trombolhões. Sobre isso aí. Messias e Chico Bala de Ponta Negra. Um grande abraço para Edmo, Paulo e professor Luiz Carlos. Estamos todos ligados no programa. Francisco Bala, meu ex-companheiro de Alecrim Futebol Clube. Zagueirão. Bala e Messias. Ele joga muito com o Manel Pacote. Encontrei Manel Pacote essa semana. Manel Pacote começou jogando bola no time da gente. Ele fica com medo. Foi bicampeão aí no Alecrim. Foi. Ele fica com medo quando eu falo da história do Rio de Janeiro. Ele sabe que eu sei uma história do Rio de Janeiro, que ele não quer que eu conte. Tem o time lá de Bahia. Mas um dia a gente contou a história do Luiz Carlos lá no Magadão. Tem um time de Bahia lá no nosso campeonato, com o professor Luiz Carlos, que é Bahia, Leto do Alecrim, craque de bola, Mito Galo Branco, que agora viajou, mas está lá, Gilmar. Guerreiro. Gilmar e Manel Pacote é o campeão do Alecrim. Essa é a geração pós-Edmo no Alecrim Futebol Clube. Eu joguei com todos eles, mas eu encerrando a carreira e eles começando. Mandei um pouquinho. Gilmar ali de Mirassol. Gilmarzinho, que hoje é treinador assistente do ABC, né? Rapaz, pense numa galera, num grupo de grandes jogadores que não conseguiram grandes títulos no Alecrim por conta do que acontece hoje. Falta de apoio, falta de quem acredite, falta de quem aposte, falta de quem patrocine. Porque eu vou dizer uma coisa, jogador da qualidade de Gilmar quando começou, de Leto quando começou, de Manel Pacote, artilheiro fantástico. Eu tomara que ele não esteja nem escutando, para ele não ficar cheio. Pense num sujeito que sabia fazer gol, que ainda deve saber, e se colocava bem, viu? Que merecia ser titular. Só que o treinador era Fernando Teixeira, e você sabe que o Fernando Teixeira não bota mesmo menino para jogar, né? Não tem jeito dele botar. Então esse menino todo se perder porque não tem chance mesmo. Hoje continua absurdo. Hoje continua assim. Luiz Antônio de Capimaceiras. Pelo profundo conhecimento de vocês sobre futebol, deveriam fazer uma palestra junto à diretoria, comissão técnica e jogadores do América. Pois só assim eles mudariam essa situação. Vamos gravar aqui o DVD e mandar para ele. Guedes do Tijibubá, meu amigo Guedes, jogava muito. Será que Guedes foi para ver o Boca e ABC? Deve ter ido. Tem Guedes ontem não lá. Edmo e Paulo, o ABC está bem porque só joga amistoso com equipes internacionais. O América joga, não joga. Já estamos todos ligados aqui no Câmara Esportiva. Abraço a todos. Márcio, que é filho de Guedes. Mas Guedes, um forte abraço. O América vai se ajeitar. O América o pessoal está correndo atrás e a coisa não está ruim, não. A gente nega aquilo que eu disse, não levou goleada, não gerou ainda crise, dá tempo de ajeitar ali. Eu acho que contra o Náutico ele vai fazer um bom jogo, né? É a oportunidade que o técnico vai ter fora de casa para centrar aquela equipe e quando chegar aqui manter e não ir na pressão da torcida. Mais uma boa aqui. Eu só espero que esse povo do América já não esteja pensando em troca de treinador, porque não existe uma coisa mais previsível e sem graça e sem lógica do que essa troca de treinador. Mas na minha opinião, não é hora de mudar o técnico. Pelo amor de Deus. Eu só acho que o técnico tem que deixar de tentar justificar os maus resultados. Não, mas isso aí todos eles fazem isso, Paulo. O cara pergunta, ele vai fazer o quê? Ontem eu vi, as mesmas perguntas. As mesmas perguntas, sempre as mesmas respostas. Ontem eu vi Celso Roto, que eu nunca vi, aquele é campeão da enrolação, né?
Ave Maria, que ele é um Pelé da enrolação. Aí ganhou do Internacional ontem, você precisava ver a entrevista dele, devia ser gravado, para ficar repetindo, porque basta repetir, é o mesmo disco. Ele e Luxemburgo rodam o mesmo disco toda a vida. Jorge de Ponta Negra. Paulo, o juiz do jogo ABC e meia boca, aí é sacanagem. Foi o Wilson de Souza Mendonça. Como gosta de marcar pênalti. Ele só marcou um pênalti e foi pênalti claríssimo. Eu não vi, Olha, não comento. Olha, eu vou fazer um papel aqui de advogado. Quem pensar que foi meia boca, está muito enganado e perdeu um jogão. Porque era um time forte, de bons jogadores, viu? Mas o que prejudicou, foi aquele... Claro, o jogo contra a Holanda. Ali foi horrível. Eu contra a Holanda, eu até disse a papai, meu pai, Roberto, são ABCdista, eu, Noronha, americano. Eu disse a papai, o time da Holanda ligou pra gente levar um jogador lá de Portland. Aí houve um discreto, eu mesmo, né, a gente não esperava que o Boca Juniors viesse como veio com o time. Se tivesse sido o time da Holanda não tem um nome a zelar, sabe? O Boca tem. Se o Boca tivesse vindo o primeiro jogo, né, com certeza o estádio lotado. Era outra expectativa. Apesar de que teve um grande público contra o estádio Fresqueiro, agora teria sido muito melhor. Bem maior, era uma Olha, oportunidade. o Natal Esporte Clube, aquele clube de remo, de natação ali da Ribeira da Rochile, já foi futebol. Se ele montar um time de futebol, ele foi fundado em 1915 também, ali, junto com a América e a ABC. Então é um time antigo. Essa coisa da Holanda que veio para aqui, não é obrigado, porque tem 100 anos, ser uma grande coisa, não. Eu nunca tenho nem ouvido falar nele. Lá da Holanda é Ajax, PSV, P não sei o que, isso aí eu nunca tinha ouvido falar nele. Então, não estragou a festa do ABC. O Boca Juniors veio aí, e o Boca Juniors pode vir. O time que vier, olha, não justifica. Eu acho que o Boca Juniors é um time forte, é tão forte que tem 2 excursionados. Você tem uma ideia, né? Fábio do Alecrim. Paulo, seu América precisa trazer um time internacional para ver se vence. Que não trazendo o holandês. A Gilberto de Nova Natal. Edmo, o nosso América passa hoje pelo Náutico com esse time medíocre. Como é o nome dele? Gilberto. Gilberto, primeiro eu não concordo que o América seja medíocre. Eu acho que o América tem bons valores. O América contratou um jogador de referência, artilheiro, matador, que estreou muito bem e deu azar que o rapaz se machucou. O América está sem referência ainda, porque Adriano Magrão não se encontra. Isso também prejudica demais uma equipe, prejudica demais um meio-campo que procura com quem jogar e muitas vezes não encontra. E os resultados, quando não acontece, o time tende a sentir mais, a ficar inseguro. Mas eu não creio que o América seja medíocre. Eu espero que... Eu sei que o Náutico é favorito hoje à noite, lá nos aflitos, mas eu espero que o América surpreenda.